Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Raquel, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube Caixa de Perséfone. Essa vai ser a leitura para todo mundo que tem Sol, Lua e Ascendente em Leão, com relação a amor e relacionamentos amorosos para o mês de agosto de 2021. O que vem por aí? O que pode acontecer? Quais são as perspectivas gerais para todas as leonines? Esse tarô também é o tarô de Thoth, que ele mistura tarô com astrologia. Então, ele também vai dar referências de signos e questões assim que vocês podem procurar depois, mais de acordo com a vida particular de vocês. 2 de copas é Vênus em Câncer. Ah, a carta da força, que é o signo de Leão. E a carta do eremita, que é o signo de Virgem. Vamos lá. Ainda vou tirar mais 3 cartas. Me parece que o mês vai ser muito centrado no desejo de vocês, naquilo que vocês querem fazer e acontecer na vida. Ao mesmo tempo também que com a presença de Virgem aqui, daí também ele tem a tendência a ser mais analítico, né, gente? Mas o eremita, tecnicamente, ele representa essa questão um pouco mais da solidão, né? No entanto, ele também pode ser, na realidade, revisão de alguma coisa, análise, pensar melhor sobre o passado. Caiu. 10 de ouros, que é Mercúrio em Virgem também. Outra carta em Virgem. Mais 2. A carta do carro, que é o signo de Câncer. 3 arcanos maiores. E aí a carta do... Aqui tá escrito Cavaleiro de Espadas, mas ele representa a carta Rei, tá? No tarô de Thoth muda. Daí o cavaleiro nesse tarô, na realidade, é príncipe e não cavaleiro. No final do baralho, vocês têm 10 de copas, que é Marte em peixes. Oh, quase não dá pra ver agora. Bom, pessoal, existe sim a possibilidade de vocês terminarem o mês mais sozinhos, tá, leonines? Por quê? Na realidade, o mês começa em termos de relacionamentos muito, muito bom, muito positivo. 2 de copas, ele representa esse momento de carinho e satisfação e equilíbrio entre duas pessoas, né? Vênus também em Câncer representa, de certa forma, essa questão de procurar romances, né? E procurar pessoas que te satisfaçam emocionalmente falando, que te deem segurança emocional para viver alguma coisa, certo? Então, o mês de agosto ele começa nessa perspectiva. Daí, por exemplo, no início de um relacionamento, quando você tá mais ou menos organizando as bases dessa relação com a outra pessoa, e aí a outra pessoa te dá a segurança emocional suficiente para você confiar nela, para você se abrir. Eu acho que essas questões serão muito positivas no início do mês de agosto, ao mesmo tempo daí que com 10 de ouros, Mercúrio daí em Virgem, Mercúrio que tá aqui, ó. Esses símbolos aqui são todos símbolos alquímicos, na realidade, que são variações de Mercúrio. Mercúrio na alquimia, ele tem um sentido razoavelmente diferente de Mercúrio planetário, no sentido também relacionado ao deus Hermes, relacionado à comunicação, análise. Na realidade, na alquimia, Mercúrio é uma das matérias-primas mais potentes, né? A partir do Mercúrio que tu pode fazer muitas coisas, né? Então, na realidade, também Mercúrio, ele é o regente do signo de Virgem.
Então, nesse aspecto, Mercúrio em Virgem, ele tem um pouco da construção que pode vir a partir do pensamento, no sentido de que qualquer conversa, qualquer parte da comunicação, ela não vai ser em vão. Ela vai ser voltada para a construção de alguma coisa positiva, para a construção de alguma coisa sólida, né? Porque o 10 de ouro significa aqui riquezas, né? Ah, por isso que também ele seria. Mercúrio em Virgem é a expressão mais segura, mais firme, mais significativa do próprio Mercúrio enquanto elemento, né? Porque Mercúrio em Virgem, ele consegue fazer, ele consegue produzir, né? Que é uma coisa que às vezes Mercúrio em Gêmeos não consegue. Mercúrio em Gêmeos é muito ligeiro, muita informação, não consegue às vezes se lembrar, é disperso demais. Mercúrio em Virgem não é disperso. Mercúrio em Virgem, ele sabe usar a mente dele para fazer alguma coisa concreta, né? Então, primeira parte do mês de vocês vai estar nessa questão de lançar as bases de uma relação, né? E aí, gente, com a força e o carro juntos, a tendência é que vocês daí entrem de cabeça, né? Vocês vão, assim, de um início talvez não muito seguro, querendo fundar as bases da relação com cuidado, se sentindo emocionalmente seguro. No momento que vocês se sentirem emocionalmente seguros, daí vocês vão, entendeu? A carta aqui, que representa o próprio signo de Leão, que é a carta da força, aqui significa luxúria também. Que é, na realidade, o princípio do prazer sexual na carta, no tarô de Thoth, ele tem muito essa relação de viver a sexualidade, e aí no sentido também, das vezes, viver de maneira exagerada, porque apenas depois de uma experiência razoavelmente exagerada dessa sexualidade, que daí você pode conversar com ela e aí colocar limites se necessário e coisas do gênero, sabe? Não tem como você, por exemplo, tentar moldar uma energia que ainda não saiu dentro dessa lógica desse tarô. Então a carta da força tem muito desse sentido, sabe? Tipo, de fato viver a sexualidade, de fato botar pra fora, de fato fazer, sabe? E aí depois você lida com qualquer coisa que possa vir disso no sentido mais das consequências. Não que as consequências dessa carta sejam negativas ou ruins, muito pelo contrário, mas é uma questão de autoconhecimento também, de saber os limites, de saber daquilo que vocês gostam, de saber o que vocês não gostam especialmente, sabe? É mais assim, é uma autodescoberta também da sexualidade em si. E a carta do carro, que também é o signo de Câncer, né? Que é o segundo indicativo dessa questão da segurança emocional, né? É uma coisa muito interessante do signo de Câncer, que uma vez que o signo de Câncer consegue uma segurança emocional que para ele é identificada como satisfatória, no sentido quase como se ele tivesse, entre aspas, voltado para casa, né? Ou pelo menos recriado algum tipo de segurança que para ele é quase que familiar. Mano, esses bichinhos saem correndo atrás de qualquer coisa, sabe? Tipo, nada segura um canceriano que tem um emocional equilibrado e seguro, sabe? Então tem um pouco dessa questão da velocidade, de correr atrás, e aí talvez também de viver demais essa parte, sabe? Porque daí o final do mês de agosto ele vem de uma maneira mais sóbria, ele vem de uma maneira mais introspectiva, ele vem de uma maneira mais assim, daí para tentar colocar no lugar o que aconteceu antes, sabe? De novo, não significa que é ruim, porque essas duas cartas, na realidade, eles não representam coisas negativas, sabe? A carta do eremita, querendo ou não, ele representa um pouco do princípio da solidão, sim. Mas a solidão do eremita, na realidade, é voltar um pouco para o passado para tentar resgatar alguma coisa que não pode acontecer de novo. Talvez nessa experiência exagerada, talvez, da sexualidade, vocês se lembrem de questões e padrões que na realidade deveriam ter ficado para trás, mas aí depois
de se jogarem de cabeça numa relação, vocês vão perceber que talvez aquele padrão que vocês acharam que tinham superado não foi superado. Como eu disse, não é necessariamente negativo, porque o eremita, ele nos ensina mais ou menos que essa questão do passado, ela não é para ser revivida, não é uma coisa assim de que vocês precisam resgatar, viver de novo, sabe, tentar, não é isso, não é, o eremita nunca fala de resgate do passado para viver de novo no sentido de fazer diferente ou até, muito pelo contrário, até tentar fazer melhor, nada a ver com isso. Não é para viver de novo, tá, gente? Mas é um lembrete, sabe? É mais ou menos um lembrete de que aquilo não pode acontecer de novo. Aquilo de fato aconteceu, foi ruim, porque isso aqui é passado, não é? Isso que tá acontecendo no mês de vocês é uma coisa antes desse mês, do que tá acontecendo aqui. Mas foi ruim, foi negativo e é uma coisa que não pode voltar a acontecer. O rei de espadas, daí, ele é um princípio bem analítico e ele é um princípio bem frio, que é bem diferente dessas energias que estão aqui presentes, né? Então vocês vão, por exemplo, eu acho que eu já sei o que vai acontecer. Como vocês ainda vão passar pela lua nova de Leão, isso vai dar o estouro para vocês se jogarem mais na vida e viverem mais algumas experiências. No entanto, no final do mês, o Sol entra no signo de Virgem e aí pode ser o momento que as coisas começam a virar, que vocês começam a ficar mais pensativos, mais analíticos, mais estratégicos, especialmente, né? Que é o que representa o Rei de Espadas, né? E aí vocês também vão ter uma necessidade de, através do Rei de Espadas, de fazer um plano, né? De traçar um plano para continuar na realidade, sabe? E aí é que fica mais ou menos em aberto. Como tem aqui 10 de copas no final do baralho de vocês, que é Marte no signo de Peixes. Marte no signo de Peixes, gente, tem uma tendência a um certo tipo de enfrentamento das ilusões. Ele tem ele tem a possibilidade, na realidade, de enfrentar as ilusões ou acabar mais ou menos afogando o seu sentido de instinto de sobrevivência em alguma coisa que é ilusória, na realidade. Eu acho que no final do mês de agosto vai cair a necessidade de vocês começarem a distinguir aquilo que é real daquilo que é ilusório. No sentido também de que talvez o excesso de luxúria, de paixão, de sexo, de tesão, no final das contas vocês percebam que não era na realidade aquilo que vocês tinham combinado lá no início do mês, sabe? No sentido de que essa relação que começou emocionalmente satisfatória e segura, depois que começou a questão da vivência maior da sexualidade entre vocês dois, vocês acabaram percebendo que no final das contas isso aqui não estava lá muito bem fundamentado. Então também vai ter um pouco dessa necessidade de distinguir o que é real e o que é ilusório. Tá bom, pessoal? Essa leitura é para vocês, leonines, sobre amor no mês de agosto de 2021. Eu espero que vocês tenham gostado. Para uma leitura mais completa, sempre leiam Ascendente, Sol e Lua de vocês, mas claro, só se vocês quiserem. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana. Tchau, tchau!